Vamos lá, galera, começar a nossa aula aí a respeito do Estado, né, as teorias de Estado, a formação de Estado, e hoje nós vamos ver a aula de John Locke. John Locke é um filósofo contratualista, tá? Mas um dos filósofos que vão estudar aí o Estado e falar da necessidade que a humanidade teve em criar o Estado. Então vamos lá. O John Locke é um dos principais teóricos aí, um dos primeiros a defenderem a criação do Estado liberal e a defesa do Estado liberal como o Estado que os homens criaram por meio de um contrato, ok? Pois antes de viverem em sociedade, os grupos humanos, tá? Eles viviam aí no que foi denominado estado de natureza. Nós já vimos esta concepção estado de natureza na visão de outro autor inglês, o Thomas Hobbes, ok? Só que vamos ter aí diferenças na concepção de Estado para esses dois autores. O Thomas Hobbes, que nós vimos lá no Estado Soberano, ele vai afirmar que no estado de natureza a violência predominava. Isso quer dizer o quê? Que os homens, tá, pela inexistência de regras gerais, pela inexistência de uma lei que controlasse as suas ações, poderiam fazer tudo, e isso colocava os seres humanos numa condição de guerra de todos contra todos, ou seja, né, o homem seria o lobo do próprio homem, viveria em estado de guerra e necessitaria do Estado para que esta condição fosse superada. E para Thomas Hobbes, os homens vão perder a sua liberdade em nome dessa pacificação. John Locke ele vai fazer uma reflexão diferente a respeito aí desta situação. Para ele, os homens não viviam num estado de guerra, tá? Viviam numa situação de paz relativa, onde a inexistência da lei, tá, poderia levar os homens a serem juízes de suas próprias causas, e isso poderia trazer problemas. Poderia ter problemas de relações entre os indivíduos. E por conta disso é que o Estado foi criado. O Locke, tá, diferentemente do Hobbes, que você tinha lá um Estado que lhe tirava as liberdades, tá? Lhe colocava aí sob uma submissão, lhe colocava como súdito, ok? No Estado liberal de John Locke, o indivíduo passa a ser um cidadão, onde o Estado criado teria uma função. E qual seria essa função? Garantir os direitos naturais, que seriam vida, liberdade e propriedade, ok? Então, o Locke vai defender a sociedade política onde exista uma garantia desses direitos naturais, tá? E não como Hobbes defendia, que seria a transferência dos direitos ao governo, o Estado soberano que estava acima, inclusive, da lei. Então, a teoria liberal vai regulamentar as relações entre os indivíduos e os grupos sociais. Ela seria uma espécie de juiz imparcial nos conflitos, teriam conflitos entre os homens, o Estado, por meio aí da sua divisão clássica de poder, tá, exerceria ali a função de julgar quem está correto na ação. Esse Estado vai defender aí os direitos dos indivíduos de participação política, de participação na vida social, de participação no trabalho, tá? Aqui eu já tenho o homem mais livre, inclusive para lucrar com a atividade econômica, rompendo ali com o período medieval, né, em que o homem era submisso unicamente à vontade de Deus. Cabe aqui ao homem também, por meio da sua liberdade, conseguir acumular propriedade por meio da sua ação. O indivíduo é livre, pois o Estado dá as garantias a todos, dá a proteção a todos, o direito de participação na vida política também, ok? E a partir desse momento, os homens têm a responsabilidade sobre suas ações, pois o Estado dá a ele estas garantias individuais. É importante lembrar, tá, que John Locke vai defender aí um governo parlamentarista na Inglaterra, okay? Uma monarquia parlamentarista, onde você vai ter, né, a continuidade dos reis,
do rei, mas você vai ter aí o parlamento decidindo, diferentemente do que propunha o Thomas Hobbes, que defendia um governo absolutista. Locke vai defender aqui uma monarquia parlamentarista, onde eu tenho lá a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, que vão aí exercer o poder político na sociedade. Bem-vindos para mais uma aula do canal Milton Silva Filósofo. Hoje eu vou tratar com vocês das concepções políticas, uma introdução das concepções políticas do autor inglês John Locke. John Locke nasce no ano de 1632 e vai falecer no ano de 1704. É um filósofo inglês. Ele é o fundador na teoria do conhecimento de uma teoria que ficou conhecida com o nome de empirismo, que afirma que todas as nossas ideias, todo o nosso conhecimento é derivado de nossa experiência sensorial. Mas não é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar aqui as concepções políticas de John Locke. John Locke vai viver numa Inglaterra entre os séculos 17 e 18, onde existem inúmeras agitações políticas. Entre aqueles que defendem a tradicional ordem feudal, ou seja, defendem uma monarquia absolutista, onde tem um grande teórico, que nós já vimos em outras aulas, o Thomas Hobbes, um defensor aí das teorias absolutistas, e aqueles que vão defender as forças que estão emergindo da ordem capital do período, as forças burguesas, que vão propor aí um poder representado pelo parlamento. John Locke, diferentemente de Thomas Hobbes, vai defender a tese de remover o poder centralizado das monarquias, tá? Que venha a ser substituído aí por um poder de forma, uma organização horizontal das relações políticas, que devem ser assentadas aí, segundo o autor britânico, nos direitos individuais dos cidadãos. A principal obra política de John Locke é o segundo dois tratados sobre o governo civil. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai apresentar argumentos contrários ao poder absolutista, e na segunda parte vai desenvolver aí as suas concepções políticas. Ele vai demonstrar falhas, tá, nas fundamentações teóricas que vão sustentar aí o poder divino dos reis. Na época, existe um livro de um autor britânico, Robert Filmer, que vai defender aí essa tese do poder divino dos reis. Ele vai demonstrar, então, as falhas das fundamentações teóricas que originam a parte do poder divino dos reis. No primeiro tratado, então, como eu disse há pouco, ele vai refutar aí a obra do Robert Filmer, que defende essa teoria que existiria uma espécie de genealogia do poder divino, tá? Que deveria ser transmitida de geração em geração. Locke vai realizar, tá, em sua obra uma investigação racional da política, analisando a política a partir da natureza humana dentro de suas relações sociais. Afirma que a sociedade política vai nascer entre um contrato entre os homens, Explica a sociedade política a partir de alicerces propriamente humanos, de experiências humanas, de relações humanas, e por isso ele é também considerado um filósofo contratualista. Na próxima aula veremos como era na visão de John Locke a natureza humana, como os homens viveram antes de estabelecer a vida em sociedade civil. Mais uma aula do canal Milton Silva Filósofo. Hoje vamos tratar aqui da condição de natureza em John Locke, a questão da igualdade e da liberdade. Nós estamos estudando nessas aulas a questão dos filósofos contratualistas. Existem 3 filósofos contratualistas: John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Esses 3 são os principais teóricos contratualistas da filosofia moderna.
Nós vimos nas aulas anteriores os conceitos de contratualismo de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, no seu Do Cidadão e no Leviatã, descreve aí esse estado de natureza que antecede o estado de sociedade civil. No estado de natureza hobbesiano, nós percebemos a existência de um estado de guerra, uma guerra de todos contra todos, pois Hobbes afirma que, mesmo vivendo em sociedade, os homens não possuem o instinto de sociabilidade, como afirmava Aristóteles. Para Thomas Hobbes, os homens são maus por natureza, e por conta dessa maldade, eles representam um perigo para eles mesmos. E por conta desse perigo, por conta dessa situação de guerra, na visão deste autor britânico, é que o Estado foi criado. Por sua vez, John Locke, um filósofo também britânico, porém opositor das ideias de Thomas Hobbes. Ambos vão defender que antes de viverem em sociedade, os homens viviam no estado de natureza, como eu disse há pouco. O estado de natureza em John Locke é um pouco melhor, ou é bem melhor, do que o apresentado por John Locke, por Thomas Hobbes. O estado de natureza em John Locke é um estágio pré-social. Os homens já têm uma sociedade um pouco mais avançada. Já tem a ideia de propriedade, de trabalho, de direitos, só que não existiam a garantia para esses direitos, não tinham como esses direitos serem assegurados. John Locke afirmava aí nos seus livros, nas suas obras, que os homens, pelo simples fato de terem nascido, têm 3 direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Os homens no estado de natureza em John Locke não vivem em guerra como no estado de Hobbes. Eles vivem numa certa harmonia, mas não quer dizer que não tenha conflitos, não tenham problemas. Como tem a ideia de propriedade e não tem uma ideia de defesa, de garantia dessa propriedade, os homens poderiam ser, naquilo que John Locke afirmou, juízes de suas próprias causas. No enfrentamento entre eles, poderiam aí entrar numa situação de conflito pela inexistência das leis, pela inexistência da ideia de defesa da propriedade. É por isso que os homens, por meio de um contrato, estabelecem a criação do Estado, que seria uma espécie de juiz imparcial quando ocorressem conflitos sobre propriedades entre os homens. Os homens estão, então, no estágio mais avançado de sociedade, na proposta oferecida na condição de natureza de John Locke. Tá? Todos eles têm igualdade, vivem em plena igualdade, e sua liberdade seria mediada por meio de sua razão. A razão de cada indivíduo permitiria que ele agisse de acordo com a ideia de não ferir os direitos dos outros. O Estado é criado para elaborar as leis, para que os indivíduos possam refletir sobre isso e agir melhor dentro de uma sociedade. John Locke propõe, então, que a ideia de condição de natureza é um estágio que antecede a sociedade civil. Essa sociedade civil é uma sociedade baseada em leis para que os homens respeitem, na visão do autor britânico, a questão dos direitos individuais. Até a próxima aula. Vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e até a próxima aula.